não podemos esquecer o seguinte: pesquisa atrás de pesquisa, inclusive feita por entidades como Datafolha, que não são suspeitas de direitismo, mostram que o povo brasileiro é acentuadamente cristão e conservador. Digamos, 70% a 80% do povo é assim. E não existe no parlamento sequer um único partido cristão e conservador. Isso já basta para mostrar a extensão do domínio hegemônico que esse pessoal da esquerda conseguiu. Então, acontece que toda essa aspiração cristã e conservadora, ela se condensou simbolicamente na pessoa do Bolsonaro. Já que não tem um partido, tem pelo menos uma pessoa. E é por isso que a destruição dessa pessoa é tão importante. Ora, mas nós não podemos esquecer o seguinte: vamos voltar de novo ao começo do labirinto. Como entramos nisto? Quer dizer, o primeiro setor da sociedade que o esquema gramsciano de ocupação de espaço dominou foi a mídia. Dominou 100% da mídia. Então, vamos dizer, a mídia é o pilar de tudo isso. E se não quebrarmos esse pilar, o sistema de poder continuará pesando sobre nós. Por isso que eu disse, você quebrar, vamos dizer, o prestígio de uma coisa como o Globo ou Folha é infinitamente mais importante do que tirar 200 presidentes da República. Você tem que atacar o poder na sua base e não na sua casca. Não adianta arranhar a casca. Você tem que ir no coração da coisa. Ora, o coração é mídia e educação. Foi esses os primeiros pilares que eles fundaram e que estão lá até hoje. E que geram, então, criam gerações inteiras de analfabetos funcionais sensíveis às palavras gatilho. Por exemplo, a palavra golpe. A palavra golpe tem uma longa história nos anais do esquerdismo nacional. Né? Isso mostra que, inclusive, de certo modo, a própria esquerda se hipnotizou a si mesma, porque continua interpretando os acontecimentos de hoje nos termos de acontecimentos de 50, 60 anos atrás, porque eles não foram capazes de se atualizar. O próprio pessoal da esquerda não está entendendo direito o que está acontecendo, mas ainda tem instinto de sobrevivência suficiente para entender que eles têm que eliminar um Bolsonaro. Então, veja, o nosso problema, o Paulo Ernesto tem razão, temos que reunir as pessoas significativas da direita e começar a traçar uma estratégia. Mas antes da estratégia, existe um treco chamado diagnóstico. Nós temos que saber qual é a situação. É a famosa pergunta do Marechal Foch. Do que se trata? O que está acontecendo? Se nós não sabemos nem o que está acontecendo, como traçar uma estratégia? Veja, em 2003 eu criei uma primeira iniciativa de criar um diagnóstico unificado. Eu reuni 12 estudiosos e disse, vamos traçar aqui a estratégia da esquerda na América Latina, nem no mundo em geral, não está nem falando do movimento comunista internacional, só a América Latina. Nós até hoje não temos nem isto. O que aconteceu? A ausência disso provocou o quê? Quando começaram os ataques ao PT, eles se concentraram em dois fenômenos, corrupção e incompetência. Você vê que são dois alvos totalmente aideológicos, ideologicamente neutros. Então, se você os ataca por vias ideologicamente neutras, você salva a ideologia, você salva o prestígio do movimento comunista, e no fim você acaba adotando como heróizinhos do seu movimento antipetista figuras visceralmente, radicalmente comprometidas com o esquerdismo, como o seu Hélio Bicudo e o seu Miguel Reale Júnior. O que é isso? Você já deu a vitória ideológica ao adversário. Você pode até obter uma vitória jurídica. Fizemos o impeachment, que aliás não está feito ainda. Tá certo? E em troca disso você dá a vitória ideológica. Então, olha, nós obtemos essa coisinha, mas a linguagem predominante continua sendo a sua, os critérios de julgamento são os seus, tá certo? E nós não ousamos dizer nada que desagrade os ouvidos esquerdistas. E em segundo lugar, logo em seguida, o que acontece? Todo o ataque que foi movido ao PT se volta agora contra qualquer liderança conservadora que apareça. Esse pessoal está falando mais mal do Bolsonaro do que jamais falou do PT. A violência com que eles estão tratando o Bolsonaro, tá certo? Mostra o que esteve por trás de todo o apoio, entre aspas, dessa gente ao antipetismo. Você vê, falando em Foro de São Paulo, o senhor Fernando Henrique Cardoso está comprometido até a goela com o Foro de São Paulo.
Esse homem participou de reunião secreta com o diretoria do Fundo de São Paulo já em 93. Até hoje não se sabe o que foi falado nessa discussão, continua secreta, é assunto proibido. Você acha que alguém na mídia vai perguntar isso a ele? Nunca perguntaram, não vão perguntar. Então querem salvaguardar a imagem dessa gente para oferecê-la como alternativa ao PT. Ou seja, caímos de novo, entramos de novo na estratégia das tesouras, é PT, PSDB. Né? E gente bem intencionada, mas que não tem cultura política suficiente para isso, é o caso da Janaína Pascoal. Ela não entende nada de política, absolutamente nada. Tá certo? Ela entende das leis, isso sem dúvida. Tá certo? Vai lá e se alia com Hélio Bicudo e Miguel Reale, mostrando a sua inocência, por assim dizer. Né? E aliar-se com o Bicudo e Reale é o quê? Restaurar a imagem moral da esquerda como mantenedora da legalidade e da ordem jurídica. Imagem que a esquerda começou a criar nas CPIs de 93. O PT era o líder, né, do movimento por investigações. Vamos destampar as latrinas, vamos limpar o ralo. Isso em 93 eles já faziam isso. E fizeram, então, fama como partido da ordem e da legalidade. Ao mesmo tempo em que já estavam montando um serviço de inteligência, em 93 eles tinham um serviço de inteligência já todo computadorizado, com agentes informantes infiltrados em tudo quanto é organização estatal privada do país. Eu sei porque eu estava lá estudando isso na época. Cheguei a entrevistar 2 desses agentes para contar como é que a coisa funcionava. Dei dinheiro para eles e me contaram tudo. Em 93, ou seja, se o PT em 93 já tinha um sistema de inteligência montado, então foi fácil para eles delinear uma estratégia, tomar o poder e controlar tudo. Nós até hoje não temos sequer esse sistema de informações e já estamos querendo o poder. Depois vamos supor que a gente eleja o Bolsonaro. Pensa bem, o sujeito entra lá como presidente da República, ele está cercado de agentes petistas em todo o funcionalismo público. E eles vão começar a fazer com ele a Operação Salame no dia seguinte, para quebrar a autoridade dele, como fizeram com o Collor, com uma facilidade extraordinária. Esse Collor é outro analfabeto, não tem a menor ideia do que é política. Ele achou que ele podia jogar contra o esquema organizado a massa desorganizada. Lembra aquele apelo que ele fez ao público? Vamos sair às ruas com verde e amarelo e tal, sai todo mundo de preto. Né? Quer dizer, o que é isso? Nós estamos lidando com criança? Então é o seguinte, para conceber essa estratégia, nós temos, em primeiro lugar, decidir quem pode discutir essa estratégia, quem tem que ser excluído. Não é porque o sujeito é de direita ou conservador que tem que ser aceito. Não! Você tem que ter QI, meu filho, tem que ter QI, tem que ter cultura, tem que ser um homem sério. E daí nós fazemos essa discussão, primeiro diagnóstico e segundo estratégia. Às pressas, nós vamos ter que correr. O Paulo Ernesto tem razão. Alguma coisa nós temos que fazer já. Eu digo, então nós temos que fazer em 2 anos o que deveria ter feito em 20. Essa é que é a situação.